O programa Academia Nossa Casa Planeta, como o próprio nome diz, interage com vários segmentos e setores. Nesse nosso encontro, o Irapa do Brasil trouxe um convidado muito especial. Ana Paula, por favor, apresente o nosso convidado. Um prazer, agradeço a todos, né, pela presença, pela oportunidade de estarmos conversando, né? E apresento o senhor Joseph Salton. Olá, Ana Paula, Guilherme, sou muito feliz de estar com vocês nesse programa tão especial, apresentando o assunto da Kabbalah, ou Kabbalah, tudo depende da origem da pessoa. Se a gente tenta de definir ou responder à pergunta o que é Kabbalah, Kabbalah, primeira coisa que a gente fala é que não é uma religião. Kabbalah ou Kabbalah, em hebraico, aliás, é Kabbalah. É uma sabedoria divina, cósmica, espiritual, universal. Por um lado, a gente fala que não é uma religião, mas por outro lado, a Kabbalah faz parte da essência de todas as religiões. Seja a religião judaica, seja cristã, muçulmana, e a gente encontra as mensagens e também os estudos, ensinamentos da Kabbalah em todas as filosofias que existem no mundo. Então, uma vez que a pessoa entra no mundo da Kabbalah e começa a estudar esse assunto, ele vai conseguir também entender filosofias e também mensagens que foram transmitidas à humanidade ao longo de milhares de anos que não foram bem entendidas e até foram mal interpretadas. E por isso houve uma confusão e até conflitos entre as religiões, entre os líderes religiosos. Por isso, quando a gente mergulha no mundo Kabbalah, a gente consegue transcender todos esses mal-entendidos para pegar a mensagem da essência de todas as religiões do mundo. Mas, assim, o senhor tem um currículo muito extenso, muito... gostaria que falasse um pouquinho, né, dos livros que o senhor escreveu e tudo mais. Um pouco da sua trajetória, por favor. Obrigado. Então, na verdade, eu fui iniciado no mundo da Kabbalah bem jovem, aos 22 anos de idade. Algo que não foi tão comum naquela época. Estou falando no ano 1982. Nossa. Quando ainda Kabbalah, até o termo Kabbalah foi considerado até um tabu de estudar, mencionar, falar em público. Mas a gente percebe nos últimos 40 anos que houve uma revolução nessa área. Mas não na área da Kabbalah só, em todas as áreas, porque a gente está vivendo numa geração que está passando muitas mudanças bem radicais, mudanças bem profundas. E, aliás, o estudo da Kabbalah e também a disseminação da Kabbalah em nossa geração é uma profecia que foi escrita há 2000 anos no livro que é chamado o Zohar, em hebraico, ou seja, o livro do esplendor, e os cabalistas sempre queriam ensinar, disseminar, promover a Kabbalah para ajudar o ser humano nessa trajetória de evolução e crescimento espiritual. E a gente usa a palavra, o poder da palavra. Ao invés da espada, temos a palavra. Então, a gente usa a força da palavra para realmente explicar e transmitir mensagens cósmicas, universais e espirituais. E sim, eu sou também escritor e autor de alguns livros que tratam esse assunto. A gente começa desde os primeiros passos, como entender a Kabbalah, como ser iniciado na Kabbalah, que eu recomendo o livro Kabbalah e as Chaves Secretas do Universo. E depois temos o livro Árvore da Vida, que é um assunto bem profundo da Kabbalah. A Kabbalah também trata o assunto como reencarnação, astrologia. Nossa. Por isso, eu fundei um instituto que é chamado Instituto Meron, Dinâmica Cultural, que também é uma editora, com essa filosofia de passar o processo para resgatar as culturas originais da humanidade, dos povos, das nações,
das tribos indígenas. Por isso, entre as atividades do Instituto Meron, que também inclui seminários, retiros, palestras, a gente organiza expedições e também viagens ao espírito da Kabbalah para diversos lugares do mundo. A gente faz viagem ao Egito para entender aquela mitologia egípcia, que na verdade não é uma mitologia, é algo que é ligado à cultura egípcia original, que também é uma cultura milenar. Certo. No programa Academia Nossa Casa Planeta, nós temos o apoio institucional do Lions Nações de Cultura de Paz, e a temática de cultura de paz entre as nações, o tratamento dos conflitos, certamente também permeiam essas temáticas do Instituto Meron. Perfeito, exatamente. Então, uma vez que a gente consiga resgatar a nossa cultura original, que são as nossas raízes, a gente vai conseguir também viver mais em paz, com mais sossego. E também entra o assunto da dinâmica cultural, da troca de cultura. O que é cultura? Cultura é idioma, música, comida, roupas, rituais, cerimônias. Por exemplo, a cultura hebraica. Vamos comemorar daqui a pouco o Ano Novo Hebraico. Então, o Ano Novo Hebraico também é a celebração do primeiro dia da criação. É algo que conecta toda a humanidade no mesmo destino e também nas mesmas preocupações planetárias do meio ambiente. A gente vive, mais uma vez, no final a gente percebe, temos uma casa só, por enquanto, que é nosso planeta. Então, não adianta lutando um contra o outro enquanto o planeta está passando uma crise. Então, essas são as conexões humanas que a gente precisa reestabelecer para cuidar um do outro e também aprender como cuidar da nossa casa, do nosso planeta, através do meio ambiente, através de interação, troca de opiniões, e não brigas de opiniões, e assim por diante. Assim podemos, claro, viver em paz aqui no planeta, que é tão importante. Então, o Instituto Meron, ele desenvolve expedições, viagens, né? E sabemos que temos uma viagem para a Amazônia, né? Perfeito, gostaria de sim. entender um pouquinho melhor como acontece. Então, realmente, estamos realizando pela terceira vez, o terceiro ano consecutivo, essas viagens, expedições para a Amazônia, justamente para levar grupos de pessoas, claro, aqui no Brasil, para aquela região. Eu fiquei também com muita surpresa, sabendo que tem muitos brasileiros que não chegaram a visitar aquela região tão mágica, a floresta tão maravilhosa da Amazônia. E a coisa mais importante também, fora de conhecer aquela região, interagir também com a natureza, a floresta, a coisa mais importante é conhecer, levar pessoas para conhecerem a cultura indígena, que faz parte da cultura brasileira original. É uma história muito rica da terra do Brasil, e também conhecer as tribos, os rituais, o conhecimento deles, o cacique, o xamã, e como eles, por milhares de anos, conseguem sobreviver e conviver com a natureza, não contra a natureza. E quando a gente fala sobre o meio ambiente e consciência sustentável, eu vejo isso fundamental. Sim. Porque quem são os melhores professores para nos ensinar como conviver com a natureza? Do meu olhar, a resposta é o xamã e os caciques. Ou seja, as tribos indígenas que conseguem, que sabem como viver dos recursos da natureza sem abusar os recursos da natureza. Por isso, os rituais que eles têm, o ritual do fogo, para privilegiar e também dar aquela honra às forças da natureza. Prestigiar também a força do rio, a água, que a gente está percebendo o valor tão precioso da água,
que a gente aqui joga lixo no rio, Exato. abusando, então poluindo a água. A gente está conseguindo perceber que não, temos que resgatar essa cultura original para nós também, em nossa vida urbana, sabermos como viver e conviver em forma harmoniosa e digna com a natureza. Os índios brincavam na água, o transporte era feito pelos rios, né? As crianças brincavam, se alimentavam. Exatamente. E o mundo dos povos originários sempre foi voltado para as águas. E nesses tempos nós temos maltratado as nossas águas, principalmente as urbanas, e todas as águas, até as águas dos oceanos, né? Até o oceano, sim. Sim. Nesse ponto é fundamental mesmo que existam institutos como o seu, que desenvolvem esse olhar, essa visão para o futuro, tanto de preservação do que se pode fazer hoje, como também o que se deve fazer no amanhã. E é fundamental também buscar nos povos originais essas sabedorias milenares que certamente tem muito ainda a nos ensinar. Sim. Agora, uma coisa também interessante em relação aos povos indígenas, xamã, o cacique, o nível da consciência espiritual que eles têm. Eu venho de uma outra cultura hebraica, da Kabbalah, mas quando a gente se encontra, a gente começa a comunicar na mesma frequência cerebral, mental e espiritual, sem bloqueios, sem obstáculos, sem dogmas, sem preconceitos, e a gente consegue interagir. Só dando um exemplo. Todo mundo sabe que, segundo a Kabbalah ou a cultura hebraica, sexta-feira à noite é uma hora de orações, meditações, reverência ao divino. E quando fomos para aquele povo indígena, o Munduruku, que aliás também vamos lançar um livro sobre a cultura do povo Munduruku e também mensagens sobre o direito de ser, o direito de existir de vários povos com suas culturas, que traz para nós o reconhecimento e também a necessidade da existência daquelas tribos naquela região. Porque, segundo a Kabbalah, não é por acaso que o povo brasileiro mora ou habita na terra brasileira. Não é por acaso que o francês mora naquela região. Porque deve ser uma afinidade. O povo indígena, a gente aprende que a própria terra também tem uma inteligência, também tem uma energia que atrai aquele povo. E por isso, quando a gente muda uma tribo da sua terra para outra terra, podemos pensar, mas qual a diferença? A terra é a mesma terra, mas não é. Quer dizer, o que eu quero dizer é que a própria existência da floresta e do sistema ecológico daquela região depende também da tribo que mora e habita naquela região. Isso é ligado à afinidade. Por isso, mais uma vez, a gente aprende dos povos e também dos caciques, dos xamãs, muitos ensinamentos espirituais e também conexões. Eu vou até usar a palavra extraterrestres. Eu não estou aqui para promover a teoria que existem extraterrestres, mas extraterrestres no sentido de inteligência. E eles conseguem captar mensagens. Eles são os profetas, na verdade. Como a gente tem também na Bíblia, profetas que conseguiram receber mensagens de dimensões de inteligência além do físico, além do nosso planeta, eles também conseguem. Por isso, temos essa linguagem comum. E agora vem o despertar da consciência planetária. E a gente fala que nosso próprio planeta está passando um processo de ascensão planetária, onde existe uma infusão energética que está causando o despertar da consciência coletiva de toda a humanidade. Por isso, é super importante para nosso futuro e também para a existência e a sobrevivência da raça humana essa interação e dinâmica cultural, para aprender
do passado, seja do Egito, da Assíria, dos gregos e também dos povos xamânicos, como interagir com nossas raízes espirituais, metafísicas, para garantirmos uma vida pacífica, uma vida sossegada e próspera para o nosso futuro e para as futuras gerações também. Como podemos encontrar, na verdade, o seu trabalho, né, do Instituto Meron, da internet? Como as pessoas podem entrar em contato? Então, bem simples, Ana Paula, desculpa. Temos o meu site particular, que é www.joseph, com PH, Salton, salton.com.br, e pode entrar no site. Lá tem a loja que oferece a lista de todos os livros em inglês, português e espanhol. E também tem todas as informações sobre as viagens, expedições e também cursos que a gente oferece. Aliás, vou abrir curso de Árvore da Vida daqui a pouco. Todas as informações se encontram no meu site. Também no Facebook temos a página do grupo Kabbalah Sem Fronteiras, que pode entrar e participar e curtir e receber todas as informações, artigos que a gente também posta ali. E também no Instagram, Joseph Salton Kabbalah no Instagram, pode entrar em contato e também receber todas as informações. E a gente avisa as atividades e também o contato por WhatsApp. Qual o contato por WhatsApp? Então, cada atividade tem outro número do WhatsApp. Ah, que Sim. Interessante. Muito obrigada mais uma vez. É uma grande honra tê-lo conosco. Nós temos um momento de uma homenagem, um troféu, uma homenagem simbólica que nós fazemos então eu peço para que a Ana Paula faça essa homenagem. Então agora Obrigado. Nós paramos um pouco e vamos para a homenagem. Maravilha. Muito obrigada. Obrigado pela de novo. presença. Sim. Foi uma honra.